Livro em Foco apresenta resumo do livro A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. O livro Estrutura das Revoluções Científicas é uma obra teórica, explicativa e crítica. Kuhn propõe que a ciência não progride de forma contínua e cumulativa, como se acreditava tradicionalmente. Em vez disso, o desenvolvimento científico ocorre por meio de revoluções, rupturas radicais nos paradigmas que regem o pensamento científico. Ele introduz o conceito de paradigma como um conjunto de práticas, teorias, métodos e padrões aceitos por uma comunidade científica. Quando um paradigma não consegue mais resolver os problemas que surgem, ele entra em crise e um novo paradigma pode substituí-lo. Isso é o que o autor chama de revolução científica. Estrutura do texto. Organização geral. O livro está estruturado em 13 capítulos, com apêndices em algumas edições posteriores. A divisão principal segue a seguinte lógica. Introdução. Questiona o modelo tradicional da ciência como progresso linear. O papel dos paradigmas na ciência normal. Anomalias e crises. Revoluções científicas. Incomensurabilidade e substituição de paradigmas. A ciência como um processo histórico e social. Vamos detalhar os núcleos temáticos mais relevantes a seguir. Alguns pontos-chave que este livro levanta. O que é um paradigma e como ele estrutura a ciência? Como a ciência normal difere da ciência revolucionária? Porque as anomalias levam à crise científica. O que caracteriza uma revolução científica? Paradigmas diferentes são comparáveis? Existe progresso científico objetivo ou isso é uma construção interna aos paradigmas? Nesse ponto precisamos destrinchar os principais conceitos-chave, que por vezes pode confundir no momento da leitura do livro. Paradigma, conjunto de pressupostos, teorias, práticas, valores partilhados por uma comunidade científica. Ciência normal, ciência feita dentro do limite de um paradigma aceito. Anomalia, fenômeno que não pode ser explicado pelo paradigma vigente. Crise científica, situação em que muitas anomalias colocam em xeque a validade do paradigma. Revolução científica, ruptura com o paradigma anterior e adoção de um novo modelo científico. Incomensurabilidade, incomparabilidade entre paradigmas diferentes, pois eles operam com pressupostos distintos. Proposições e argumentos centrais. 1. A ciência normal opera dentro de um paradigma. A maior parte da atividade científica ocorre dentro de um paradigma, um modelo de referência aceito que define o que é legítimo investigar, quais métodos usar e quais respostas esperar. A ciência normal, como Kuhn define, não é uma busca por novidades revolucionárias. Pelo contrário, ela é conservadora por natureza, pois seu propósito é resolver problemas, quebra-cabeças, dentro dos limites estabelecidos por um paradigma vigente. Isso inclui as ferramentas aceitas de experimentação, a linguagem conceitual comum, as teorias consideradas verdadeiras ou produtivas, os critérios de validação dos resultados. O cientista normal, portanto, é mais um artesão metódico do que um inovador radical. Inovações verdadeiras, neste estágio, são até mesmo desencorajadas, pois ameaçam a estabilidade e a autoridade do paradigma dominante. 2. Anomalias surgem e não são imediatamente descartadas. Durante a ciência normal, surgem anomalias, fatos ou observações que o paradigma não consegue explicar, mas elas são inicialmente tratadas como erros técnicos ou exceções temporárias. O surgimento de uma anomalia não é suficiente por si só para invalidar um paradigma. Isso porque paradigmas são resistentes, tanto por sua complexidade interna quanto por fatores psicológicos, sociais e institucionais. Kuhn mostra que a ciência, nesse estágio, age de forma defensiva, ignora ou descredita a anomalia, atribui o erro a problemas metodológicos ou experimentais, tenta adaptar a teoria existente para absorver o fenômeno inesperado. Esse comportamento é natural, já que abandonar um paradigma implica em reaprender praticamente tudo, inclusive os próprios critérios do que conta como explicação válida. 3. Crises levam à ruptura. Quando anomalias se acumulam e tornam insustentável a crença no paradigma vigente, instala-se uma crise que prepara o terreno para uma revolução científica. A crise se dá quando a tensão entre teoria e realidade empírica atinge um ponto de ruptura. Os cientistas começam a questionar não apenas os resultados, mas os próprios fundamentos conceituais do paradigma.
Essa fase é marcada por perda de confiança na teoria vigente, proliferação de propostas alternativas, reexame de pressupostos antes considerados inquestionáveis, fragmentação da comunidade científica. Com destaque que essa crise não necessariamente resulta em progresso imediato. Pode haver períodos prolongados de confusão, onde múltiplas explicações competem, mas nenhuma se mostra claramente superior. 4. A revolução científica substitui o paradigma. Em meio à crise, um novo paradigma pode emergir e substituir o antigo, não por simples acúmulo de evidências, mas por um deslocamento radical de visão de mundo. A substituição de paradigmas é mais do que uma evolução teórica, é uma reconfiguração profunda da realidade percebida pelos cientistas. O novo paradigma redefine as perguntas válidas, os métodos legítimos e até o que é considerado um fato. Esse processo de revolução inclui mudança de linguagem técnica, termos adquirem novos significados, reformulação de conceitos fundamentais, exemplos, tempo, massa, força, reinterpretação de experimentos passados sob nova ótica, nova visão do mundo que não é compatível com a anterior. Compara isso uma mudança de lentes cognitivas. Com o novo paradigma, os cientistas literalmente veem um mundo diferente, não apenas explicam de outro modo. 5. Paradigmas são incomensuráveis. Paradigmas concorrentes não são diretamente comparáveis, pois se baseiam em pressupostos, linguagens e critérios diferentes. Isso torna a transição entre eles uma conversão, não um debate puramente racional. A incomensurabilidade é talvez a ideia mais polêmica de Kuhn. Significa que não há uma linguagem neutra ou ponto de vista externo que permita avaliar dois paradigmas de maneira objetiva e imparcial. Consequências dessa ideia. O critério de progresso se torna relativo ao paradigma adotado. A escolha entre paradigmas pode envolver fatores não científicos, visão estética, preferência ideológica, formação pessoal, etc. A ciência torna-se, em parte, histórica, cultural e subjetiva, não apenas racional. Kuhn não nega que paradigmas possam ser melhores em certos aspectos, prever mais fenômenos, por exemplo, mas argumenta que essas métricas já dependem do paradigma em uso, daí o círculo lógico. Então, o que temos de pontos fortes e outros nem tanto, vamos analisar. Pontos fortes. O livro revolucionou a filosofia da ciência ao tirar a aura de neutralidade e linearidade do progresso científico. Ele introduziu conceitos amplamente utilizados até hoje em epistemologia, sociologia da ciência e estudos culturais. A primeira edição do livro foi publicada em 1962. Reconhece a dimensão social e psicológica no avanço do conhecimento científico. Pontos não tão fortes. O conceito de incomensurabilidade foi criticado por relativizar demais o conhecimento, sugerindo que a ciência não progride objetivamente. Alguns argumentam que subestima a lógica interna da ciência em favor de uma explicação mais histórica sociológica. A definição de paradigma é, por vezes, vaga e usada com múltiplos significados ao longo do livro. Por fim, o livro nos convida a uma leitura aprofundada. A estrutura das revoluções científicas é leitura obrigatória para qualquer pessoa interessada em ciência, epistemologia ou história das ideias. Apesar de sua linguagem técnica moderada, exige atenção e reflexão crítica. É uma leitura recomendada especialmente para estudantes e pesquisadores de filosofia da ciência, cientistas em formação, ciências exatas, humanas ou biológicas, leitores interessados em história das ideias e mudança paradigmática, pessoas interessadas em como o conhecimento é construído, validado e substituído. E aí? Curtiu o conteúdo e quer se aprofundar de verdade na leitura? Então confere o livro completo no link aqui na descrição. Vale muito a leitura. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.